E aí, irmãos, tudo tranquilo? Vamos continuar o nosso estudo. Agora vamos começar o capítulo 3 do livro de Provérbios. Para quem não sabe, eu sou o Maninho, líder do Ministério de Adolescentes lá da Igreja Presbiteriana do Guará. E eu estou aqui nesse canal sempre com o objetivo de estudar a palavra de Deus, tentar ajudar no entendimento da palavra. E a gente está numa série sobre o livro de Provérbios. A gente vai começar a estudar o capítulo 3. Esse vídeo vai ser sobre o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 20. Então, vamos acompanhar aqui a leitura, que a gente conversa e reflete um pouco mais, tá certo? Conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você pode desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos de sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Bem interessante esse texto, porque Salomão exalta muito a questão da sabedoria, até porque o livro de Provérbios é todo a respeito da sabedoria antiga, tá certo? Dos princípios que Salomão ensinou através da sabedoria que o Senhor deu a ele. Então vamos lá aos destaques. No primeiro versículo, Salomão fala: não se esqueça da minha lei, guarde no coração os meus mandamentos. Mas você tem conhecimento suficiente da lei para ela estar guardada no seu coração? Porque a gente tem muita gente que tem dificuldade de ler a Bíblia, e então se a pessoa nem leu, como é que ela vai lembrar da lei? E como é que ela vai guardar no coração? Como é que ela vai obedecer? É fundamental você refletir sobre isso e ver se você realmente está se aplicando à leitura e ao entendimento necessário da lei, tá certo? Não é fácil. A Bíblia não é um livro que você passa assim, e acabou, é aquilo que está dizendo, tem várias referências, tem várias coisas. É um livro que você precisa estudar, se você quer entender com profundidade. Não é um livro, vamos dizer assim, palatável e raso. É um livro muito profundo, porque o Senhor escolheu se revelar nesse livro, tá certo? Então vamos lá. Depois dessa pergunta, a gente vai para outra coisa aqui. O Salomão, no versículo 3, ele fala que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. A gente tem que ver esses valores e olhar para as nossas vidas. A gente está amando as pessoas ao nosso redor, a gente está sendo fiel aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos parceiros, cônjuges, porque
amor e fidelidade são duas características atribuídas ao Senhor. Então é fundamental a gente desenvolvê-las na nossa vida também. No 4 ele fala que se a gente prender ao redor do pescoço e escrever na tábua do seu coração, a gente terá o favor de Deus. Então reflita se você realmente está tendo esses valores. Outra coisa sensacional aqui, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Profundo esse. Por quê? Pensa comigo. A gente tem que confiar de todo o coração no Senhor, mas a gente tem o hábito de se apoiar no nosso entendimento, ao invés de se apoiar no Senhor. Muitas vezes a gente leva a nossa vida à base da lógica e do nosso conhecimento e muitas vezes esquece dos princípios básicos que o Senhor ensinou para a gente. Tem coisas que a gente leva por um outro lado sem ser o que o Senhor quer. E aqui no 6 ele fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A gente está fazendo isso? A gente está caminhando? Você, eu, nós estamos caminhando de acordo com... A gente está reconhecendo o Senhor no que a gente está fazendo? É fundamental a gente ter essa reflexão. Porque a gente é a geração que foi criada para ser feliz e ter prazer. Nossos pais foram criados para conseguir sustentar a família, nossos avós para tentar sustentar a família, que era bem mais precária, e assim vai. Na história da nossa nação agora, a gente é a primeira geração, vamos dizer assim, com uma riqueza maior. E a gente, quando eu falo isso, gente, não é porque não tem pobreza e nem nada disso, é porque se você for comparar o pobre de hoje com o pobre de antigamente, tem uma diferença profunda. Pergunte aos seus pais, avós e afins para você entender um pouco, que eu não estou dizendo que a miséria acabou, tá? E a gente tem nosso coração anseia por prazer, anseia estar feliz, tanto que a gente desenvolve uma tristeza crônica porque a gente não consegue lidar com tristeza temporária. Tá certo? Então a gente tem que ter cuidado, porque essa busca pela felicidade às vezes está na nossa lógica, ao invés de estar no que Deus, nos princípios do Senhor. Você está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Por isso que eu acho que essa é a principal lição que a gente pode tirar daqui do capítulo 3, pelo menos até o versículo 20. A gente tem que analisar os nossos caminhos e tem que se colocar a nossa sabedoria abaixo do que Deus quer, tá entendendo? Deus quer estar aqui e nossa sabedoria está lá embaixo, tá entendendo? Porque se a gente acha que conhece tudo, se a gente acha que sabe tudo, a gente acaba errando, a gente acaba se afastando do que Deus quer, a gente acaba se afastando dos propósitos de Deus, da vontade dele, e a gente acaba vivendo uma vida que não agrada o Senhor, e não é isso que a gente quer. Isso é muito sério. E o último destaque desse capítulo, que eu acho muito interessante também, que é outro, vamos dizer assim, outro corretivo na nossa geração, é a questão do versículo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Na verdade, vamos ler do 11 e o 12 para ficar mais completo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Disciplina. Isso está faltando muito na nossa geração. E eu falo isso muito na questão da fé também. A gente tem desenvolvido uma fé puramente emocional.
Então, quando a gente está bem, glória a Deus. Quando a gente não está bem, meu Deus do céu. E normalmente a gente tem buscado algum apoio em Deus só quando a gente está em dificuldade. Quando a gente está na bonança, a gente não quer saber muito o que Deus quer. A gente está vendo que, o que eu quero tá bom. Mas aí quando vem a dificuldade, a gente começa a procurar a vontade de Deus, ou a gente começa a procurar o favor de Deus, não a vontade. Tá certo? E a gente tem que entender que temos que ser disciplinados pelo Senhor. O Senhor disciplina quem ama, como seu pai fez, como sua mãe fez com você. E a partir do momento que a gente não consegue entender isso de forma clara, acaba levando a gente a sentimentos impróprios, a um senso de injustiça que não existe, ou se colocar no patamar que não existe. Então tome cuidado com essa questão. Aceite a disciplina do seu pai, aceite a disciplina da sua mãe, aceite a disciplina de quem é autoridade sobre você, seja seu chefe, seu professor. Aceite a autoridade sobre você. Pare de ficar querendo ser igual. Você está numa posição abaixo, hierarquicamente falando, das mais diversas formas. Falo isso também em relação ao poder policial, falo isso em relação ao poder político. A gente muitas vezes a gente é educado aqui no Brasil a questionar, a não respeitar, a caçoar de autoridades, a achar que a gente é melhor, mas é justamente o contrário. Para um mundo mais justo, vamos dizer assim, para uma realidade mais coesa, uma sociedade mais coesa, que no Brasil a gente precisaria de ter muito mais respeito a autoridades do que a gente tem. E por isso que a gente está nessa bagunça. A gente acha que a autoridade que está errando sozinha, mas aí a gente vai ver lá de baixo a gente está errando e a autoridade só é um reflexo do erro da gente. Aí o que a gente quer fazer? Não respeito polícia, não respeito meu professor é muito chato, meu pai é muito chato, não sei o quê. Cara, não faz sentido isso. Então, entenda agora que é assim que funciona. Não fique procurando ser maior que a autoridade, discutir, debater, estar certo quando é um debate com a autoridade. Você tem que respeitar a autoridade, tem que obedecer. E isso vale também para Deus. Muitos cristãos estão ávidos a discutir com Deus, querer questionar Deus em tudo, querer questionar por que as coisas acontecem dessa forma, isso e aquilo. Deus é soberano e tudo está dentro do plano maior dele. Tá certo? Não tem nada que fizeram por baixo dos panos de Deus, não tem nada que o diabo fez quando Deus estava, tomando banho. Não sei o que esse povo pensa, que acha que Deus não está no controle, que lê a Bíblia, crê em Jesus e do nada acha que Deus não está no controle, que nós controlamos ou que o diabo fez algo que Deus não queria. Tá certo? Não viaja, tá bom? Aceita a disciplina de todas as autoridades. Isso é um princípio de sabedoria. Isso serve para qualquer fase da sua vida, tá certo? Que Deus abençoe. Amanhã vamos continuar o estudo sobre esse capítulo maravilhoso. Amém. Tchau, tchau. Simbora nessa, meu irmão!